Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 21, os versículos 23 até o verso 27, que diz assim: Jesus entrou no templo, todos estão comigo? Mateus 21, verso 23, até o 27, que diz: Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximou-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me respondes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiu entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, repita aí comigo o verso 27. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, te pedimos, fale ao nosso coração. Nós cremos, Pai, só pelo Senhor nós podemos reconhecer-te como Senhor das nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que seja assim nas nossas vidas, o Teu Espírito Santo esteja quebrando em nós toda dureza, todo o coração endurecido, e no nosso coração venha pairar, sim, exatamente, a Tua palavra, o Teu poder estabelecido, e o nosso coração venha se desfazer de tudo que é pó, tudo que é palha, tudo que não presta, e venha, Senhor, se render na Tua presença, genuinamente. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos diante de um texto, na verdade, na quarta-feira eu preguei nesse mesmo capítulo, aí baseado no versículo 33, e nós fomos basicamente até o verso 46, né? Dei uma explanação rápida sobre o texto, explicamos o texto, falamos sobre o texto, depois fizemos algumas aplicações que ganhamos com a explicação do texto. Alguns entendimentos importantes sobre os versículos que aqui estão. Mas eu senti no meu coração que deveria voltar um pouquinho, porque na mensagem de quarta-feira foi citado que a plateia aqui, o alvo dessa palavra de Jesus, foi os líderes religiosos. Veja, o mesmo capítulo, verso 45. Verso 45 do mesmo capítulo. No finalzinho da parábola, o texto diz assim, aliás: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, notaram aí? Ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Quais são as parábolas? Está aqui plural, né? É mais de uma. E eles estão se referindo ao início da pregação de Jesus, ainda que na pergunta que nós acabamos de ler, não é uma parábola, né? Jesus perguntou para eles o que é que eles acreditavam sobre João Batista. Mas, no verso 28 até o verso 32, tem a primeira parábola. A parábola aí dos dois filhos. Parábola que está escrito aí no verso 28 até o verso 32. Aí, então, inicia-se a parábola dos lavradores maus, versículo 33, e finaliza aí essa parte até o verso 46.
senti no meu coração que eu deveria voltar para o início e observar com você como tudo começou para essa pregação de Jesus. Esse confronto de Jesus para com os religiosos. Eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. E eu gostaria de convidar você a se assentar diante dessa pregação e ouvir o que Jesus falou com eles, e depois nós vamos tirar para nós algumas aplicações para as nossas vidas. Nós entendemos que quando Jesus pregou a palavra, só muda a época, só muda as pessoas, mas as aplicações se dão de alguma forma para nós hoje. Amém, queridos? Então vamos primeiro procurar entender um pouco o texto aqui, que está no trecho inicial que nós lemos, versículo 23 até o verso 27. Conforme nós lemos, Jesus estava no templo, ele entrou no templo, ele estava ensinando no templo, aqui literalmente aquele templo suntuoso, feito por Herodes, num período anterior ao de Jesus, era maior do que o templo de Salomão, era uma construção muito mais imponente do que a da época do rei Salomão, ainda que aquela foi muito poderosa. Talvez aqui não dá para comparar na quantidade de ouro que foi utilizado, mas sim no tamanho. O tamanho era muito maior. A altura, em comparação com o templo de Salomão, era superior. Era uma construção tão bonita e tão grande que até os discípulos se admiram dela em determinado momento, no mesmo Evangelho de Mateus, quando você lê lá sobre o sermão profético de Jesus, onde ele narra sobre as coisas do fim. Nesse momento, Jesus estava cumprindo uma rotina que ele tinha. Ele sempre estava no templo ou nas sinagogas, mas principalmente fora, por todos os lugares que ele podia, ele pregava e ensinava a palavra de Deus. E aqui no templo, e o templo tem um simbolismo, o templo significa o lugar da manifestação do perdão de Deus endereçado ao povo. A glória de Deus deveria se manifestar no templo. O templo era o lugar do ensino, pois o sacerdote, ele deveria ser altamente capacitado para ensinar a Escritura. Claro, aí nós estamos falando de Antigo Testamento. Nesse momento aqui está acontecendo o que é de direito, o ensino da palavra no templo, e Jesus, como era costume, estava ensinando. Só que nesse momento, os sacerdotes e os líderes religiosos, aqui você encontra líderes religiosos, porque certamente está falando não só dos fariseus, mas também dos essênios, dos herodianos, dos saduceus. E, é claro, os mais conhecidos são os fariseus. Os dois maiores partidos religiosos, os fariseus e os saduceus, eram os maiores e os mais conhecidos, são os mais citados também nos evangelhos. Mas aqui não se cita escriba, não se é citado fariseu, porque provavelmente havia um grupo junto com os sacerdotes que estavam aqui. E só para identificar bem aqui, meus irmãos, qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Observe aí, versículo 23, a parte final. Com que autoridade fazes estas coisas? Veja a pergunta que eles fazem. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus estava ensinando, e eles estavam perguntando qual autoridade que ele tinha e quem deu essa autoridade. Aqui vamos destacar algo importante. Dentro do contexto religioso da época, cerca de 168, 170 anos antes de Cristo, se formou o contexto religioso dos fariseus, dos saduceus, principalmente esses dois, e as sinagogas foram espalhadas por toda a região da Ásia.
Por quê? Porque um determinado imperador romano tomou de conta de Jerusalém e ele dispersou os judeus fiéis porque ele proibiu a leitura da lei. Ele proibiu terminantemente, cerca de 168 anos antes do nascimento de Jesus, ele proibiu terminantemente a leitura da lei. Veja bem, você dizer isso para um judeu fiel, você vai estar dizendo para ele o seguinte: você está proibido de ler a lei. O que ele vai dizer? Não vou deixar de ler. O que ele vai fazer? Ele vai sair de Jerusalém para poder ler em paz. E aí foi quando foram fundadas as primeiras sinagogas, que eram os lugares que eles reproduziam o ambiente de ensino do templo, só que agora espalhado por onde eles estivessem. As sinagogas reuniam ao seu redor famílias inteiras de judeus, e é o período chamado da dispersão dos judeus, porque eles se dispersaram porque eles não iam deixar de ler a palavra. Eles iam continuar lendo a lei. E, portanto, se eu não posso ler a lei em Jerusalém, eu vou procurar um lugar novo para mim morar e vou continuar lendo a Escritura Sagrada. Então, para isso acontecer, eles precisavam ter um local que eles pudessem se reunir e ensinar. Então, fundam-se aí as primeiras sinagogas. Quando você lê na Bíblia sobre as sinagogas, você já vai lembrar disso se você não tinha já essa informação. De forma muito resumida, eu quero lembrar isso. E esse ambiente religioso gerou uma situação que agora, quem ensina na sinagoga ou no templo, vinha a partir dessa organização religiosa. Somente quem estudava com eles, qual era o ensino feito todo sábado, havia as reuniões que duravam o dia todo, e principalmente na sinagoga se ensinava as crianças. Você sabe que, em primeiro lugar, na época de Jesus havia uma cultura de educação. A educação deveria ser ministrada para toda pessoa. Quem era o primeiro a aprovar essa educação? Os pais. Os pais eram os primeiros a aprovar que tinha que haver educação. Essa educação partia de quem? Partia dos pais para com seus filhos. Quem é que ia ensinar os filhos a ler e escrever? Os pais. Isso na época de Jesus. Até os 6 anos, uma criança sabia ler e sabia escrever com os pais. Depois, qual é o processo que eu sempre renovo aqui, né? O garoto aprendia a ler e escrever com os pais, o texto base que ele deveria aprender a escrita e a leitura era o texto de Levítico. Depois desse processo, ele ia para a sinagoga aprender agora sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso se dava até os 13 anos. Entenda aí. Até os 13 anos, todo garoto aprendia a lei. Toda criança aprendia a lei básica, que está na origem de Israel, texto de Gênesis, e, respectivamente, a lei nos outros textos, Êxodo, Número, Deuteronômio, e assim vai. Esses 5 livros era o básico para uma pessoa compreender os 3 principais assuntos que todo crente em Deus deveria saber. Quais eram? A lei vem ensinar uma pessoa sobre o pecado. O que é o pecado? Tudo bem. Mas a lei organiza como uma pessoa deve se portar para com a outra. A lei também organiza como a pessoa deve se portar para com a sua própria vida. Como ela deve zelar pela sua própria vida. E a lei também organiza como eu devo agradar a Deus. Pastor, eu pensava que a lei ela vinha mostrar o que é o pecado. Sim, meu irmão. Quando eu leio sobre esses 3 assuntos e eu não consigo realizar ou venho a transgredir, eu então estou inteirado da minha condição de pecado. E é claro, toda essa organização se deu
você sabe que tinha um objetivo, né? Tinha um objetivo. Esse jovem, essa criança, aliás, ele precisava se preparar para a vida. Então, ele aprendia a ler e escrever com os pais. O texto base é o texto de Levítico. Ele aprende agora os outros livros, agora todos os 5 livros do Pentateuco sobre o que a lei ensina. Isso durante a sua vida até os 13 anos, basicamente. E aos 13 anos ele vai passar pelo processo da emancipação, numa linguagem nossa, aonde ele passará a ter direito de ir e vir com responsabilidade. Esse era o contexto religioso que formava as pessoas. E para formar os líderes religiosos, ele deveria continuar a estudar agora, estudando todos os dias nas escolas rabínicas. O que era uma escola rabínica? Um professor, o rabino, o mestre, o doutor da lei, iria ensiná-lo agora todos os livros, sobre todos os livros do Antigo Testamento, os profetas maiores, menores, aí eu estou usando a linguagem nossa de Bíblia, do nosso tempo, era uma outra linguagem na época, mas basicamente os profetas e os outros textos da Escritura que você encontra aí no Antigo Testamento. Literalmente uma pessoa, aliás, aos 13 anos, era comum um garoto saber proferir textos inteiros da Escritura. Era muito comum. Aliás, copiando isso, né, abrindo um parênteses rápido aqui, tem um período da história da igreja que as igrejas reformadas, né, após reforma, na hora do batismo, há informações de pessoas que tinham que recitar salmos inteiros antes de se batizar. Há informações no período da história que para alguém ser um pastor deveria ter memorizado os 150 salmos. Há informações disso. E saber proferi-los de cabeça. Provavelmente, eu não consigo, irmãos, falar e não aplicar, né? Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de fazer isso, mas nós poderíamos, só nessa daqui, já orar pedindo misericórdia. Por quê? Meus irmãos, nós queremos que os nossos filhos tenham responsabilidade. Nós queremos, sim, que eles, aos 18 anos, na época era aos 13, na comunidade de Israel, nós queremos que eles, aos 18 anos, saibam lidar consigo mesmo, com os outros, e tenham temor de Deus. Mas a pergunta é, quanto de Bíblia nós inserimos no coração deles por meio do ensino? Só aí já pega na cabeça todo aquele que dá desculpa, né? Porque você imagina, numa sociedade que não tinha escolas do jeito que nós temos hoje, uma pessoa podia ficar tranquila que seu filho ia saber ler e escrever, aprendendo com pai e mãe. Isso significa que o pai e a mãe deveriam saber não só ler e escrever, mas eles deveriam também saber ensinar. Saber ensinar. Irmãos, eu vou pedir que quem estiver no celular, por favor, preste atenção aqui para mim. Eu acredito que deve estar lendo a Bíblia, né? Mas eu vou pedir que você preste atenção aqui no que eu estou falando. E eu gostaria muito que você prestasse atenção e que você entendesse o seguinte. Há um ambiente aqui para nós entendermos. Há um ambiente. E o ambiente aqui é o ambiente onde Jesus está ensinando e há pessoas que estão dizendo que ele não tem autoridade para estar falando ali. Qual a autoridade que você tem? Quem te deu essa autoridade? Por que é que os fariseus, os saduceus e os sacerdotes perguntaram isso? Porque eles sabiam que alguém para ensinar deveria sair do meio deles por todo esse processo de ensino. O que eles estavam acostumados é que os seus professores, os fariseus, os saduceus,
toda a gama de pessoas capacitadas, dos sacerdotes aos partidos. Como eu estava dizendo, na categoria, a pessoa continuava a estudar dos 13 até os 30, todos os livros da Bíblia. E aos 30, ela recebia o título de doutor da lei, podendo escolher qual partido iria fazer parte, se ia ser fariseu, se ia ser saduceu, aí ia da inclinação doutrinária que ele tinha. Os saduceus não acreditavam em anjos, nem na ressurreição dos mortos. Então, se a pessoa não conseguia acreditar nisso, ela iria sim fazer parte desse grupo religioso. E Jesus não fazia parte de nenhum deles. Jesus não fazia parte de nenhum grupo religioso. Então, quando eles perguntam assim, com que autoridade faz estas coisas? O senhor, não conheço o que o senhor aprendeu no meio das nossas escolas. O senhor está sendo seguido como mestre, como um professor, mas o senhor não participou das escolas rabínicas. Jesus não participou, irmãos. E ele foi questionado com que autoridade ele ensinava. Muito bem. Continuando o texto, Jesus não responde. Verso 24. Respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me respondes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Correto? Versículo 25. Do céu ou dos homens? Aí qual era a discussão entre eles, irmãos? E discutiu entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. O que significava aqui temer o povo? Eles tinham medo de serem até apedrejados pelo povo, por blasfemar, proferindo que João Batista não era um homem de Deus, um profeta. Quando eles respondem, versículo 27, então responderam a Jesus: não sabemos. Olha só isso aqui, irmãos. Não sabemos. Então ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Veja bem, os religiosos sabiam a resposta que deveriam dar. Só que ambas as respostas iriam determinar que eles tinham um entendimento formado. E eles não queriam se comprometer com nenhum dos dois. E eles respondem, não sabemos. O que foi que eles acabaram de fazer? O que foi, irmãos? O que foi que eles acabaram de fazer aqui? O que você acha? Estava certo dizer não sabemos? Veja o que foi dito anteriormente. Eles discutiam entre si, está aí no verso 25, observe novamente o texto. Discutiam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Então eles tinham uma determinação muito clara sobre João Batista. Mas eles não queriam se envolver em dizer nada sobre João Batista. Eles preferiram ignorar João Batista. Ignorar. E eles também discutiam, se dissermos que ele é dos homens, a autoridade dele é dos homens, se porém dissermos dos homens, né, que é a autoridade dele, tememos o povo. Veja bem, eles estavam preocupados em preservar a própria vida, e então eles tinham medo do povo. Eles eram líderes religiosos e estavam completamente fora da visão, e aí eu quero falar um pouco sobre isso. Tanto é que eles respondem, né? Não sabemos. Irmãos,
a podridão no coração dos religiosos da época era muito grande, muito grande. Vamos falar um pouco sobre isso para entender aqui, porque você vai ver coisas absurdas na Bíblia por parte dos religiosos. Eu considero que uma das maiores coisas, as mais absurdas da Escritura, você lê durante os Evangelhos, durante a leitura dos Evangelhos, uma delas. Entra um homem da mão seca, a mão ressequida, era um homem que tinha uma mão defeituosa, tinha uma deficiência da mão, certamente nasceu com aquela deficiência, e Jesus decide curar aquele homem. E eles questionam que não se deveria curar no sábado. Veja bem, hoje não, tem os outros dias para serem curados. Você vai encontrar traduções falando assim: venham outros dias da semana para serem curados. Hoje não, porque até mesmo ser curado, porque se entendia, veja bem, eram os religiosos que entendiam. Eles entendiam que até mesmo caminhar mais de uma determinada distância até a sinagoga seria trabalho. Por isso que eu citei aqui, eu só não quis alongar aqui a explicação, né? Aonde se construía uma sinagoga, as famílias faziam suas casas, ou constituíam suas casas. Se a sinagoga não existisse, já existissem as pessoas, então se decidia construir uma sinagoga ali, porque se observava a distância das casas das pessoas. Entenda bem, naquele período, eles fazendo a leitura da lei, eles entenderam que constituía trabalho estar distante demais da sinagoga. E no sábado, como era costume dedicar o dia todo de jejum, eles não deveriam morar tão longe da sinagoga, pois seria constituído trabalho. Jesus, quando no sábado ia por dentro de um campo e eles pegaram algumas espigas e começaram a comer aquelas espigas, aquilo foi constituído trabalho, também foi se entendido como trabalho. Na verdade, a proibição do trabalho é literalmente trabalho na lei. Vender alguma coisa, comprar alguma coisa no sábado. Você vai encontrar no Antigo Testamento, logo quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito, você vai encontrar que quando eles tomam a primeira cidade, ainda não na terra de Canaã, é claro, quando eles tomam a primeira propriedade, do lado de cá do rio, eles encontram um homem trabalhando no sábado. Ele juntava, se eu não me engano, madeira do lado de fora da cidade. Ele foi apedrejado. Moisés levou até o Senhor, e o Senhor disse: olha, ele deve ser apedrejado. Porque a madeira podia ser vendida. Aliás, era muito comum as pessoas venderem a madeira. Ele estava trabalhando, não havia necessidade de fazer aquilo. E nessa constituição de trabalho, ele foi apedrejado. Mas, literalmente, todo trabalho que visa o sustento deveria parar no sábado. O sábado deveria ser guardado. Então, passou o tempo, havia a influência de duas escolas rabínicas. Uma delas, a escola rabínica de Hillel. O nome do rabino carregava o nome, a escola rabínica carregava o nome do rabino, do professor, do mestre. E essas duas escolas rabínicas, os dois rabinos que influenciaram muito nesse período da dispersão judaica, 168 anos antes do nascimento de Jesus, eles, interpretando a lei, eles começaram a interpretar e acrescentar mandamentos. Como assim acrescentar mandamentos? Na interpretação da lei, tudo que eles escreveram, os líderes religiosos que estavam se formando, foram introduzindo isso no cotidiano da fé.
O ato de lavar os copos e os pratos, isso aí tem a ver com sacrifício no Antigo Testamento. Você vai encontrar lá na construção do Templo de Salomão, verdadeiros tanques enormes, tanques, bacias, muitas vasilhas para lavar os utensílios. Todos os utensílios do sacrifício deveriam ser lavados com água limpa. Então eles pegaram esse ritual do sacrifício e transferiram para a vida cotidiana. Agora, dentro da casa das pessoas, tinha que cumprir certo ritual considerado religioso. Para Deus receber a pessoa, tinha que fazer aquilo. Tanto é que Jesus estava ali comendo na casa de um certo religioso, e aí perguntaram para Jesus, por que os teus discípulos não lavam as mãos e os pés e os pratos, aliás, não lavam os pratos e os copos? Por que eles não se lavam? Porque tinha também lavar as mãos, né? O sacerdote, antes de entrar no templo, ele sacrificava. O sacerdote tinha terminado o sacrifício. Quando ele descia do altar, uma caixa quadrada com fogo dentro, com duas escadas de um lado e outro, o altar. A gente fala altar, o pessoal lembra de um lugar semelhante a esse, né? Irmãos, altar do Antigo Testamento. Ele descia do altar, tinha lá como que um vaso grande chamado de pia, com uma torneira em cima e uma torneira embaixo. A torneira de baixo lavava os pés, a torneira de cima lavava as mãos. O que foi que os judeus fizeram, irmãos? Criaram 2 novos mandamentos. Você quer ser purificado, você quer andar aceito por Deus? Ó, rapaz, você vai comer, você vai ter que lavar as mãos e os pés. Aí alguém dizia, mas vou comer com as mãos. Não é só lavar as mãos, não. Acrescentaram o ritual lá do templo. Quem foi que influenciou para isso acontecer? As 2 escolas rabínicas que influenciaram o que veio a se formar chamado judaísmo. O judaísmo foi gerado debaixo da influência dessas 2 escolas rabínicas que aconteceram cerca de 180, 169 anos aí, por volta disso, né? Antes de Cristo. Então, o texto vai dizer o seguinte: esses homens, eles acreditavam na fé de uma forma que eles reprovavam Jesus. Porque Jesus não seguia nada disso. Jesus contestou isso, quebrou isso, não executou nada disso. Jesus não lavava as mãos e os pés, ele não apoiava e nem citava em suas pregações, ele não lavou os copos e os pratos, não que Jesus não fosse a favor da limpeza, viu, irmãos? Jesus era a favor da limpeza, como qualquer ser humano é. Mas ele era contra acrescentar mandamento. O que Deus não colocou, não coloque. Não crie outros mandamentos. Então, João Batista não seguia nada disso. Eles iam apoiar João Batista? Claro que não. Onde que João Batista ensinava? Lá no Rio Jordão. Onde é que ele morava? No deserto. Onde é que moravam os líderes religiosos? Em boas casas. Principalmente na época de Jesus. Nada contra boas casas, tá, irmãos? Mas eu estou dizendo que o formato não tinha a ver com João Batista. João Batista tinha como pregação central o quê? Deixar o pecado, largar a soberba. A soberba de quê? De ser israelita. Como assim? Meu irmão, você sabia que na época de Jesus, pelo simples fato de ter nascido judeu, por ter nascido na nação de Israel, muitas pessoas entendiam que era tranquilamente possível eles levarem a vida com um pouco de religiosidade
e serem recebidos do mesmo jeito, porque eles eram da descendência de Abraão. E Deus havia prometido a eles que eles seriam a nação sobre todas as outras. Tanto é que João Batista, quando ele prega, principalmente na narrativa de Lucas, João Batista, ele olha para os líderes religiosos que vieram para se batizar, e ele diz, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que João Batista estava dizendo? Vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão, todos vocês, para o inferno. Vocês estão vindo, e quem foi que ensinou a vocês a fugir da ira vindoura? O que João Batista estava dizendo? Vocês realmente estão vindo para se arrepender dos pecados? Ou é mais um ato religioso de vocês? Irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Eu estou falando da época de Jesus, a pregação de Jesus. Não estou aplicando nada para a nossa realidade. Mas eu creio que cada um no seu coração já está, aí se situando. É o que nós temos orado, que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente. O Espírito Santo não está preso no que eu estou pregando. Ele pega uma palavra que eu estou dizendo e ele completa aí no seu coração. Amém, queridos? O Espírito Santo, ele ensina. Às vezes, você não está nem me ouvindo mais, você já está em outro lugar e Deus está movendo aí na sua vida algo profundo na sua alma. Essa semana, uma pessoa me pediu aconselhamento e eu dou aconselhamento pelo WhatsApp porque nem sempre eu posso estar junto, Só manda a pergunta e eu respondo ali na Bíblia, na medida do possível, eu vou respondendo. Eu demorei umas 9 horas depois para responder todas as perguntas, ou foi um dia completo, mas eu respondi. E a pessoa disse para mim, pastor, até agora, isso foi o quê? No sábado, eu acho? Foi, sexta-feira para sábado, acho que sim. Eu estou até agora com a mensagem de quarta-feira no meu coração, não sai da minha mente aquilo que o senhor pregou. Está mexendo aqui no meu coração. Irmãos, isso não está ligado à minha pessoa, está ligado ao Senhor, nosso Deus, e a obra que Deus tem na vida da pessoa. É muito maior. Nessas horas assim, o pregador ele corre o risco de tentar ficar de peito cheio, Coitado. Coitado do pregador. Irmãos, é um privilégio pregar. É um privilégio estar aqui pregando. Mas a obra é totalmente o Senhor. Totalmente. É totalmente a mim para estar aqui pregando, é totalmente o mover que vai acontecer na vida da pessoa, é totalmente. Se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, não dá, não tem como. Então João Batista olhava para os líderes religiosos e dizia assim, vocês estão vindo para se arrepender dos pecados mesmo? Ou vocês estão vindo para cumprir mais um ato religioso, se batizar? E João Batista, já me batizei. Mas e mudança de vida? Não, rapaz, eu me batizei. Já pensou? Um povo acreditar que já está salvo só porque faz parte do povo de Israel? Então, por que Deus deu todo o ensino da lei para eles? Por que é que Deus deu toda a escritura que deu? Só basta nascer naquele povo. Tem uma coisa errada. E João Batista disse, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não venham dizer, somos filhos de Abraão. Não venham com essa palavra. Porque destas pedras, aí eu não sei, eu confesso a você que eu fico pensando, João Batista falando das pedras. Ou estava falando dos pecadores que estavam vindo genuinamente. Eu hoje estou acreditando que João Batista ele estava dizendo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele certamente estava falando sim das pessoas que talvez não tinham nada a ver com o povo de Israel, mas estavam ali se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que tinham
pecados saindo pelos poros. E comovidos, estavam ali se batizando, dizendo: eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Pastor, mas o batismo de João Batista não salva. Meu irmão, João Batista foi o anunciador do Messias, o que abriu as portas para o Messias aparecer. E logo em seguida, Jesus apareceu ministrando sua palavra. Tanto é que alguns discípulos de Jesus, Pedro, por exemplo, ele era discípulo de João Batista, pode procurar. Ele andava com João Batista, se ele não era um discípulo oficial, mas ele andava com João Batista, o próprio João Batista apontou Jesus e João Batista foi, aliás, e Pedro, desculpa, falei Pedro. Pedro foi ter com Jesus, é o trecho em que eles perguntam para Jesus: aonde moras? E Jesus diz: vem ver. E eles ficam com Jesus ali cerca de 1 ou 2 dias. E aí começa todo o trabalho que se forma os discípulos depois. Voltando aí para o versículo 27, eles responderam: não sabemos. E aí, com rápidas palavras, eu quis explicar por que que eles mentem na cara dura e acham que isso não é mentira. Na verdade, não era bem uma mentira na visão deles. Eles apenas não aceitavam João Batista. João Batista não aprendeu na escola rabínica. João Batista não esteve aprendendo com eles. João Batista era radical em declarar que o pecado tinha que ser abandonado. No meio onde havia religiosos que acreditavam que certos pecados eram uma convivência comum e Deus iria mesmo assim salvá-los no final. Está claro na mensagem de Jesus das bem-aventuranças. Quando Jesus diz assim, sobre o adultério: se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já cometeu adultério com ela. Qual era o contexto da época? O adultério era considerado adultério somente se a pessoa se deitasse com a pessoa. Então, as pessoas podiam conjecturar o que quisessem, já que adultério é aquilo que é feito pessoalmente, nada de pensamento. Pensamento pode pensar aí à vontade na visão dos religiosos. Isso não era unânime, né? Mas havia uma incidência grande na sociedade de Israel na época. E Jesus detona isso. Aliás, as bem-aventuranças, irmãos, mostra a realidade do povo e a forma distorcida que eles acreditavam na Escritura. Muito bem. Tendo explicado a respeito do texto, eu quero agora fazer algumas aplicações para a nossa realidade. É essa hora que eu chamo assim, agora é a hora da pancadaria. Não tem graça nenhuma, né? Não tem graça nenhuma. Vamos lá. Primeiro, qual é o entendimento que nós tiramos aqui para aplicar na nossa realidade? Nós também habitamos numa organização religiosa. Não é o judaísmo, é a denominação batista. E quando é que a gente pode cometer um erro grave? Quando a gente elege que só através dos batistas ou de alguém que saiu do nosso meio haverá autoridade para pregar. É aquela pessoa que quando ela vai ver na TV ou na internet, se não é alguém que saiu do meio dele, batista, ela não ouve. Com que autoridade falas? Com que autoridade você fala? A pessoa olha para os nossos irmãos pentecostais e diz: não, aí não dá. Olha para os nossos irmãos presbiterianos e diz: não, aí piorou. Eu sou do tempo, irmãos, que os presbiterianos, nós chamávamos os presbiterianos de primos. Quem aqui é desse tempo também? Não é só o irmão Marcos ali? Vocês não conhecem isso. Chamar de primos, era aquele negócio assim, eles são nossos irmãos. Olha só a mentalidade, graças a Deus nunca mais vi isso, eu creio que acabou, né, irmão Marcos? Acho que não existe mais isso, graças a Deus. Se você for ver, eles são pessoas, os nossos irmãos presbiterianos merecem muito respeito pela seriedade,
pelo trabalho sério, principalmente da pregação do Evangelho. São mais velhos que nós no Brasil, muito mais velhos que nós no Brasil. Mas naquele tempo eu cresci ouvindo sobre isso. Então aquela soberba, onde as pessoas não aceitam, por exemplo, você viu que aqui nós temos o critério para pregar aqui na frente, é automaticamente se dar a Deus, levar uma vida buscando ao Senhor, cumprir o papel diante de Deus de se desenvolver nas mãos do Senhor. Aliás, eu quero até dar uma palavra sobre isso, você que é novo na fé, o critério para você estar aqui na frente, quem vai determinar é você mesmo. Porque à medida que você busca ao Senhor, o próprio Deus fará com que você se destaque através dos dons e talentos. E como eu oro a Deus para que Deus levante pessoas. Nós temos um número de pessoas chamadas ao ministério aqui nesta igreja. Inclusive, eu devo fazer uma reunião com eles em breve, para traçar o entendimento sobre qual a conduta de alguém chamado ao ministério. O que se espera dessa pessoa, o que ela deve esperar da parte do Senhor, já que ela é chamada ao ministério. Mas, independente disso, se nós queremos andar não cometendo essa falha, nós precisamos entender que quem levanta com autoridade é Deus. Não é esta ou aquela placa denominacional, não é quem aprendeu com fulano de tal, não, mas sim quem anda na dependência do Senhor. Não é a placa denominacional, quero deixar claro que na época de Jesus não existia igreja batista. Como assim? A ênfase de Jesus é o relacionamento com Deus, o homem voltar para Deus. Não há nada de errado com esta ou aquela denominação. É impossível caminhar na fé sem estar em uma denominação. Você precisa estar junto de uma igreja precisa ser organizada. Ela tem que ter uma organização perante a sociedade. Então, nunca, jamais estaremos longe das organizações religiosas, mas nós não podemos transformá-las em único meio de se levantar homens de Deus. Porque quem levanta homens de Deus, mulheres de Deus, é o Senhor. É Ele quem levanta, e Ele vai estabelecendo o caminho. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer os homens de Deus que já vieram, que vieram antes de nós, ou são os nossos contemporâneos. Que é o contemporâneo da minha época. Eu me converti, fulano se converteu no mesmo tempo que eu. Aí eu pergunto a você, porque aqui eles não respeitavam João Batista. E não respeitavam Jesus. Aí eu vou perguntar para você, você respeita as pessoas que vieram antes de você? E respeita também aqueles que se converteram ou que vieram depois de você? Jesus era mais novo do que os sacerdotes. Jesus tinha 30 anos, irmãos. Quem sabe aqui ele estava com 32. E não se via respeito por parte dos líderes religiosos. E normalmente, irmãos, as pessoas nem sempre respeitam quem é do mesmo nível. Isso é um problema grave. Aliás, teve um tempo aqui na igreja que eu dizia assim, ô fulano, você pode me ajudar nisso, nisso e nisso? Aí depois eu descobri que a pessoa quando ia, aí eu tive que mudar, eu tive que dizer, não vai falar isso, vai dizer, você vai conduzir o negócio. Não precisa dizer, o pastor está dizendo, o pastor está mandando. Muitas coisas eu nem disse. Aí talvez a pessoa achava que ninguém ia ouvir se não fosse ela, não dissesse que o pastor está dizendo. Meus irmãos, nós não precisamos disso. Se uma criança chegar e disser, eu digo, ô fulano, né, todo mundo está de pé, né, um exemplo, eu peço para todo mundo ficar de pé. Aí você fica sentado. Aí a criança chega e diz, você não vai levantar por quê? A palavra da criança não foi suficiente para exortar? Mas qual é o erro? Quando eu olho e digo, mas quem é você para vir falar alguma coisa? Veja bem, se você não consegue obedecer o pastor, porque é mais novo que você
Você não consegue obedecer o líder do ministério, o líder do coral, o líder de alguma área da igreja, porque é mais novo que você ou chegou depois de você. Meu irmão, você está fora da visão. Você não aprendeu com os erros desses homens. Isso é um erro grave, irmãos. É um erro grave. E qual é o entendimento que nós estamos tendo? Por causa disso, eles deixaram de ouvir a pregação da palavra de Deus como deveriam. Por fim, quando eles respondem para Jesus, não sabemos, eles faltaram com a sinceridade de seus corações. Eles deveriam ter dito, nós não cremos que João Batista é um homem de Deus, mas eles temeram mais o povo do que a Deus. Meus irmãos, como nós precisamos de sinceridade no nosso coração. Sinceridade para reconhecer a condição da nossa realidade. Sinceridade para dizer claramente, eu não quero. Eu vou mais uma vez bater nessa tecla aqui. Irmãos, o pastor tem chamado para você fazer um culto doméstico. Não são todas as pessoas que se preocupam em fazer. Não se preocupam. Eu tenho lutado para levantar a bandeira de que a família está em primeiro lugar diante de Deus. Aliás, uma das coisas que eu vou dizer a quem é chamado ao ministério, o seu primeiro rebanho é a sua família. E o chamado é para uma família parar tudo que estiver fazendo e priorizar, buscar a Deus junto. E eu não estou nem aí com cara feia, não estou vendo ninguém com cara feia aqui. É só um uso de palavra. Eu estou chamando as famílias a um concerto diante de Deus. Aí fica aquela, mas o meu celular não funciona. Mas lá na rua tira foto a perder de vista. Mas eu não estou bem para sair na foto. Mas tira tantas outras fotos para tantas outras coisas. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento que nós precisamos encarar a realidade das nossas vidas. Por que é que você não vem à igreja? Por causa do coronavírus. Conversa, que antes não vinha também. Por que é que você não está lendo a Bíblia? Porque eu não ando bem ultimamente, ando desanimado. Então não era para dizer, eu estou me afastando do Evangelho. Eu estou morto espiritualmente, pastor. A minha vida está distante de Deus faz tempo. Irmãos, nós não podemos cometer o erro que esses homens cometeram. Eles estavam diante da pessoa certa, era Jesus, não reconheciam isso. E eles para Jesus mentiram. E antes que nós digamos assim, mas isso aí ninguém faz. Direto. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou bem, pastor. Pensando em separar da mulher, mas está dizendo que está bem. Espancou o filho, não teve a capacidade de conversar para resolver. Mas se você perguntar se está bem, responde, está bem. Meus irmãos, quem responderia para Jesus? Não sei. Quem? Eu estou dizendo para você que quando a religião manda mais na minha vida do que a Escritura, vai sair a mentira depois, sim. Porque a pessoa perde a noção do que é falar a verdade para Deus. Se a nossa motivação está em Deus, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas se o motivo da nossa fé é a religião, vai dar o que nós estamos visto. Tem muita gente que está desviado e não admite, porque agora não tem mais aquele ambiente religioso que para poder se manter apoiado nele. Eu tenho dito para as pessoas que têm me procurado, eu digo, pastor, eu queria um aconselhamento. Aí quando eu vejo que tem alguma dificuldade, eu já digo logo, olha, eu posso aconselhar pelo vídeo, eu posso falar com você agora, se você quiser. Não tem barreira, irmãos. Não tem barreira, não.
Mas nós colocamos muitas barreiras entre nós e Deus. Faltamos com a sinceridade, não poucas vezes. Quando deveríamos dizer para Deus: Senhor, está tudo errado. A verdade é que eu não sei o que crer. Eu não sei o que responder. E aí falamos como os fariseus, como os sacerdotes. Não sabemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque no finalzinho Jesus olhou e disse assim: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Repita aí, meu irmão, comigo. Leia aí o versículo 27, o finalzinho, as palavras de Jesus. Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus poderia ter respondido com que autoridade, irmãos? Sim ou não? Sim. Olhe para mim aqui. Você sabe o que o texto está mostrando para nós? Que à medida em que nós mentimos para Deus, nós ficamos sem ouvir a sua voz sobre a sua autoridade. À medida em que nós montamos a nossa casinha, o nosso cercadinho religioso, e nós apontamos quem é e quem não é. Jesus, com que autoridade esse Jesus está aqui no templo, no nosso templo, pregando? João Batista, um homem que comia gafanhotos e mel, se vestia de couro e pregava no deserto, só falava de pecado, pecado, pecado. Não, sobre ele não temos o que dizer, não sabemos. E aí Jesus se fecha e não expressa a autoridade que veio do céu. Eu vou dizer para você qual seria a pregação que eu suponho, pela própria Escritura, que se eles se ajoelham aqui, se eles se ajoelhassem, se eles dissessem: estamos perdidos, Jesus, porque não conseguimos aceitar a tua autoridade. Estamos perdidos porque não reconhecemos João Batista. Eu digo a você que a autoridade que eles iam conhecer é a autoridade que a Escritura Sagrada mesma diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou Jesus no ventre de Maria. Ele cresce na graça e no conhecimento até os 30 anos. E depois que é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele e unge a vida dele. E ele agora começa a pregar na palavra de Deus. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados. E é chegado o ano da libertação do Senhor. Hoje se cumpre esta palavra. É dessa autoridade que Jesus iria falar a eles. Deus enviou o Messias para salvar o que se havia perdido. E a pregação que eu vos prego vem da parte de meu Pai. Mas isso se eles tivessem se arrependido, tivessem se voltado para Deus com choro, com arrependimento. Meus irmãos, existem pessoas que não aceitam nem o próprio Deus falando sobre suas próprias vidas. Um exemplo é esse texto. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e que sua autoridade seja revelada a cada um de nós, que nós tenhamos um coração arrependido genuinamente,
e que se revele a autoridade de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus a cada coração, a cada um de nós. Eu quero dizer para você que está em casa que o Senhor Deus tem abençoado você com entendimento, iluminado a sua mente e o seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu quero te pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, porque nós temos o mesmo ambiente onde a religião, Senhor, tem impedido os nossos corações de visualizar como deveríamos. Perdoa, Senhor, por elegermos quem tem autoridade, quem deveria ter autoridade. Perdoa-nos, Senhor, por não reconhecer a autoridade do Senhor na vida dos nossos irmãos. Muitas vezes é preciso saber se a ordem veio do pastor para obedecer. Não se respeita os Joãos Batistas que o Senhor levantou no nosso meio, no nosso tempo. Perdoa, Senhor. E nós queremos, Pai, te pedir perdão por todas as mentiras que nós apresentamos diante de Ti e falamos, muitas vezes, em oração com o Senhor, mentindo. Falando que não sabemos por quê, não sabemos por que está assim, não sabemos por que está acontecendo isso, e não sabemos o que dizer sobre certas situações, não compreendemos quando deveríamos nos apresentar com choro e arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Te pedimos, Pai, livra-nos de cometer estas falhas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. E nós te pedimos, Senhor, revela-te a nós, Senhor, todos os dias, por meio da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, ministra ao nosso coração a Tua autoridade. Ministra, Senhor, o Teu poder sobre as nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Levante as tuas